Boa noite, pessoal. Uma boa noite para vocês. Muito axé e força para todos. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês, que falando com uma filha hoje, uma filha aqui da corrente. Ela tá começando agora na casa. Ela é nova na casa, embora ela já esteja bastante tempo também na religião, mas tem muitas coisas que para ela é nova. Até pelo fato de que cada casa, né, é diferente, como eu sempre falo, cada casa traz a sua tradição, cada casa tem um jeito de ser feita, cada casa tem o seu fundamento, os seus ancestrais ali. Então, é diferente de uma casa para outra, né? Cada casa tem suas doutrinas, tem suas ritualísticas, né? Traz, né, a sua raiz. E hoje a gente estava conversando sobre os Exus de lei, que é os nossos Exus que trabalham, né, na Umbanda e a Quimbanda, né, que aqui na minha casa, né, a nossa Umbanda é uma Umbanda cruzada, nós temos a Quimbanda, né, e tem muitos filhos na minha casa que são preparados nas ervas, e não são cruzados, né, na parte da quimbanda. Qual a diferença, gente, da Umbanda para Quimbanda, né? Qual a diferença desses Exus, né, de lei e os Exus que são quimbandeiros, né? Então, assim, o que que acontece, gente? A palavra Quimbanda, né? O que é a raiz da Quimbanda, né? Qual era a relação, né, quando surgiu a Quimbanda, né? Qual era o principal objetivo, né? Fundamento, né? Gente, seria, né, o principal fundamento na Quimbanda é que na Quimbanda, né, os Exus trabalham muito, trazem muito a força, né? A gente tem nossos Exus de frente, nossos guardiões, né, nossos protetores, e na Quimbanda, né, a gente trabalha muito com a parte da ancestralidade, né, com essas forças, né, esses Exus ancestrais, né, seria trazer, né, essa força desses Exus ancestrais. Mas hoje em dia, né, a Quimbanda, ela se modificou muito, né, tem muitas quimbandas, né, tem a quimbanda luciferiana, tem várias quimbandas, né, eu não digo que tá errado, não digo que não é certo, né, eu sempre falo que cada casa tem seu fundamento. O que eu trago aqui para vocês é a questão, né, dessa determinação, né, por que essa importância da quimbanda, né? Começa assim, na Umbanda, né? Os nossos Exus de leis, eles trabalham ali. A Umbanda é caridade. A Umbanda é caridade, né? A gente tá ali, trabalhando ali com os nossos caboclos, com os nossos preto velhos, com as nossas crianças, né? E o povo de Exu ali que trabalha, que é trabalhador, ali os Exus de lei, eles seguem, né, aquela determinação, né? A Umbanda é o trabalho para cura, a gira é caridade. Na Quimbanda é uma outra linha, né? A Quimbanda é uma outra linha, né? Então, na Quimbanda, os trabalhos são diferentes. Os trabalhos são muitas vezes, né, dependendo da situação, os trabalhos eles têm o seu axé, né? Existe uma troca. E o que que acontece, gente? Quando a gente trabalha na parte da Umbanda, nada é cobrado. Quando a gente trabalha na Quimbanda, né, são outras ferramentas de trabalho, são outros tipos de trabalho. E muitas vezes, né, ali, aqueles trabalhos existem, né?
essa situação da troca, né? Existe uma troca ali, né? De fazer um trabalho ou desfazer algo, né? E precisa haver uma troca, né? Uma divisão. Eu faço e eu recebo para te responder diante desse trabalho que está sendo feito. A quimbanda, gente, cada casa, como eu digo, tem, né, a sua função. Na minha casa, a gente não trabalha para o mal, né? Porque muitas vezes fala-se na quimbanda, já se fala-se em feitiço, já se fala-se em amarração, já se fala-se já em fazer maldade para os outros. E depende da casa, gente. Porque nós temos a quimbanda e nós trabalhamos para nossas defesas, para proteção, para limpeza, para descarrego, muitas vezes para saúde. Na quimbanda a gente também trabalha com as ervas, também trabalhamos para saúde, fizemos troca de saúde para as pessoas, né? As aberturas de caminho, né? Então tem muitos trabalhos, né? Desfazer feitiço. Aqui em casa mesmo a gente não é olho por olho e dente por dente. A gente aqui trabalha para desfazer. A gente não manda de volta. Então cada casa tem seu fundamento. Mas são linhas que são separadas, umbanda, umbanda, quimbanda, quimbanda. Tem casas que trabalham na umbanda só com exus na parte, os exus de lei, né? Quando a umbanda, né, teve origem, os exus já chegavam, né? Mas eles não se apresentavam como se apresentam hoje, né? No começo que surgiu a umbanda, eles iam sempre na frente. Mas o que acontecia? Muitas vezes chegava o caboclo ali, o caboclo atendia, aí no meio da incorporação o Exu se manifestava, chegava ali, ele dizia o que precisava ser feito, o que precisava fazer, depois o caboclo retomava, né, aquele médium e concluía aquele trabalho. Ele só vinha e trazia as mensagens, mas ele sempre vinha na frente. Quando surgiu a quimbanda, houve muito essa situação da direita e da esquerda. Sempre é falado assim, estamos na direita, caboclo, preto velho, Cosme, vamos para a esquerda, povo de Exu. Gente, muita gente entende a esquerda como algo negativo, né? Porque tudo que é na direita é algo positivo, é direito. Tudo que é esquerdo é como se fosse algo negativo. Isso é preconceito, gente, né? Nosso povo de Exu, ele não trabalha por ordem, né, do homem aqui na Terra, né? Ele muitas vezes intervém na vida das pessoas por leis maiores. A questão do povo que faz maldade, faz coisa ruim para os outros, muitas vezes pergunto, tá, mas quem é da quimbanda não é cobrado pelas negatividades que fazem? Gente, vou dar minha opinião para vocês. Tudo que tu fizer de mal para alguém, tu vai ser cobrado de uma certa forma, né? Tu sempre tem a escolha de fazer o bem. Eu tenho a quimbanda aqui e eu não faço mal, faço prática de mal para ninguém. E mesmo meus Exus sendo cruzados, mesmo a gente tendo a quimbanda, né? Quando o Exu, ele é um Exu que tem muita luz, é um Exu assim que tem muita força, que é bem evoluído, ele tem sim um discernimento de certas situações, ele não praticar, ele não emergir ali,
né? São trabalhos diferentes, são trabalhos diferenciados, porque, como volto a dizer, na parte da Umbanda, os Exus de Leis, eles trabalham ali dentro daquele contexto, né? Eles trabalham ali dentro daquela cura, eles fazem ali. Na parte da Quimbanda, né? É uma outra linha de trabalho, é usado outras ferramentas, né? São outras forças que atuam ali, né? Então, muitas vezes, né? A gente recebe pelos trabalhos que são feitos na Quimbanda. Então, o que que acontece, gente? Só Exu trabalha na Quimbanda? Não, gente. Preto Velho também trabalha na Quimbanda. Tem caboclo que também é quimbandeiro. E qual é a diferença de um preto velho, gente, na quimbanda, para um preto velho na umbanda? Gente, é que o preto velho, né, os pais velhos, as mães velhas, né, o caboclo ali, o indígena que chega ali, né, na quimbanda, eles vêm muito mais firmes na questão assim da magia. Eles são preparados para trabalhar, para atuar nesses campos mais densos, né? Eles são preparados para eles são muito mandingueiros, eles são muito preparados ali, né, para trabalhar nessa parte da magia mais pesada, né? E quando falo assim da quimbanda, assim, a quimbanda que faz, que trabalha assim com forças assim mais negativas, que faz certos tipos de trabalhos de magia negra, por exemplo, né? Essa situação que acontece, gente, eu volto a dizer, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Muita coisa foi colocada, muita coisa foi manipulada, muita coisa foi feita, foi trazida, foi colocada, né? E nós sabemos que cada lugar, né, cada templo, cada casa tem, né, a sua direção, né, o seu trabalho. E o médium, ele faz a escolha, né, de trabalhar, de como seguir, né? Então, é feito muita amarração, é muito feito trabalho, né? E esses trabalhos que são feitos, né? Esses trabalhos, a gente sabe que a Umbanda, ela é genuinamente brasileira, a Quimbanda também é, mas a gente traz muitas raízes europeias também. E essa questão mesmo da amarração, essa questão mesmo, né, de prender alguém, vem de origem europeia, gente. Antigamente, né, muitos europeus que vieram para cá, né, muitas vezes tiveram que sair da onde estavam, muitas vezes para não ir preso, que chegaram aqui no Brasil, começaram já a fazer essas práticas, né, para conseguir, né, muitas vezes um casamento, muitas vezes quem tinha um casamento, para que a pessoa que estivesse do lado não se envolver com outra pessoa. Então foi se misturando muito, foi feito muitas manipulações, muitas situações foram adentrando, porque o nosso Brasil é isso, né, gente? É toda essa mistura, né? É muitas culturas, então vem origem também não só africana, como também vem origem europeia também, como indígena também, né? E essas práticas da Quimbanda começam assim, vem mais da raiz de Angola, né? Uma das raízes assim mais direta, tem mais, né? Mas essa é uma raiz muito direta, né? Que a Quimbanda, né? Era feito determinadas magias, determinados patuais, determinados feitiços, né? E na época
né, a igreja, né, por sua vez, né, não aceitava, né? Então, esses quimbandas, né, que seguiam assim do rei, como cultuavam e preparavam essas magias e essas energias, muitos foram assassinados, muitos foram, né, retirados, muitos foram presos, foram prisioneiros, né? Então, a Quimbanda era totalmente contra a igreja, porque trazia, né, já esses trabalhos, essas magias. E quando o povo começou a se interessar muito por isso, a igreja, de uma certa forma, não foi positiva, então deu um jeito de exterminar. Isso é da situação também que acontece de muitas vezes quando a gente trabalha na parte da quimbanda, muitas vezes a gente pega e fecha ali a direita. Acontece da gente fechar a direita ali, né? Muita gente diz assim, em respeito aos orixás, em respeito ao congá, né? Mas muitas vezes a gente fecha ali, né, a parte da Umbanda, porque essas entidades que chegam na Quimbanda, né, em respeito a elas, porque a igreja era totalmente contra essas manipulações, esses trabalhos, né, que eram feitos. A igreja era totalmente contra. E como a nossa religião ela é secretizada, ela traz o secretismo, né? A Quimbanda também é secretizada, porque ela também traz várias raízes. Então, devido a esse secretismo, muitas vezes em respeito aos quimbandeiros, porque os quimbandeiros, né, os exus da quimbanda, não seguem assim, essas tradições que traz também o cristianismo ali, né, na Umbanda. Eles são contra devido até eles forem proibidos de fazer as suas práticas, os seus trabalhos, as suas magias. Então existe todo um respeito. E os Exus quimbandeiros, eles têm as suas leis, né? Existem fundamentos que são diferentes da Umbanda, porque a Umbanda, volta a dizer, é caridade, é chegar ali e fazer aquela prática. A Quimbanda, ela já cruza, ela já mistura outros trabalhos, outros tipos de trabalho, outros tipos de magia. Então, a Quimbanda praticamente foi feita para que atuasse de frente, né, Exus e Pombogiras, para que esse povo, né, trabalhasse ali de frente. Tem muitas casas que é só quimbanda e tem muitas casas que tem a Umbanda, tem os Exus de lei na Umbanda que responde ali diretamente aquelas leis e tem a Quimbanda, que no caso na minha casa nós temos, né, a Umbanda, nossos Exus de lei aqui, e nós temos a Quimbanda. E a questão da quimbanda, de fazer magia, de fazer ruindade, de fazer... Não, gente, é que é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de serviço, é uma outra direção que é dada. E um dos fundamentos maiores seria esse, trazer esses guardiões ancestrais, essa força ancestral para trabalhar ali junto com os nossos guardiões de frente. Então, eu queria falar um pouco sobre a Quimbanda, falar para vocês também essa questão se só Exu trabalha na Quimbanda. Não, nós temos nossos preto velhos quimbandeiros, temos nossos indígenas ali, também que são quimbandeiros, que são entidades que já vêm mais preparadas para atuar ali na magia, numa magia mais pesada. A Quimbanda faz trabalhos que são energias assim mais densas, né? E quando se fala nessas quimbandas que é feito magia negra, né? Se fala, trazem espíritos assim maléficos, né? Vamos colocar um espírito maléfico, vamos supor um quiumba. Um quiumba, né, é um espírito que não tem limite.
né? Então, vamos colocar aqui esses espíritos maléficos que são muitas vezes falados. Nós temos aqui o diabo, aqui nós trabalhamos diretamente, né? Essa palavra diabo, né? Significa algo assim que é totalmente o contrário, né? Seria totalmente o contrário que a igreja traz como essa situação do mal, que é totalmente o contrário que a igreja traz, né? Que a igreja prega, né? Então se criou-se essa figura. Então muitos cultuam, né, determinados espíritos que são de uma magia mais negativa, que pode ser considerado quiumbas. Por quê? Porque são espíritos que não têm, né? Eles trabalham em qualquer situação, né, que apresentar ali, né, que é feito os pedidos, eles vão lá e fazem. Mas cada casa é uma casa. Volto a dizer, né, a gente aqui tem a quimbanda e aqui as nossas entidades têm, né, esse caminho de não aceitar fazer o mal, de não praticar, né, situações negativas. A gente tem a nossa quimbanda aqui para defesa, para proteção, né, para ajudar, muitas vezes para saúde. E na quimbanda a gente utiliza também as ervas, a gente utiliza também a pemba, tem muitos elementos que a gente utiliza também, né? A gente corta, né, para os Exu, né? A gente corta para os Exu. Mas eu volto a dizer, né? A gente muitas vezes ali é feito, né, um trabalho para aquele filho, para a saúde daquele filho, né? Então a gente não trabalha, a gente não pratica a maldade, né? E quando a gente pratica qualquer situação que não seja positiva, que não seja boa, tem que sempre pensar assim, ó, aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não deve fazer pro outro. Então, se há consequências, vai haver consequência sempre. Então, falando sobre a quimbanda, falando sobre a nossa umbanda, falando sobre as entidades que se manifestam nessa linha. Eu passei aqui hoje para falar nesse assunto, achei bem interessante abordar esse assunto. Desejo para vocês uma ótima noite, uma noite de muita luz, de muita força, de muita paz. E axé, axé para todos vocês.